Aleluia. Graça e paz, amém? Aleluia. O Senhor verdadeiramente está nesse lugar. Você pode dizer amém? Aleluia. A sua glória está nesse lugar. E a sua palavra declara que Ele, Jesus, veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Diga, eu creio. Essa é a vontade de Deus a seu respeito. O Senhor veio, Ele se fez carne para que tivéssemos uma vida abundante. Mas existem muitas coisas que nos querem impedir de viver essa vida abundante que o Senhor Ele tem para nós. É então que o Senhor declarou na sua palavra que é necessário ter conhecimento da verdade, porque o conhecimento da verdade nos traz libertação. E é com esse intuito que mais uma vez nós nos reunimos aqui nessa noite para buscar conhecer a verdade revelada na palavra do Senhor, para trazer vida e vida em abundância a cada um de nós. Aleluia. E sabe, queridos, a palavra de Deus, ela nos declara que eu e você somos alvos do amor de Deus. O Senhor nos tem amado e a sua palavra diz que Ele prova o seu amor pelo fato de ter dado o seu Filho por nós quando éramos ainda pecadores. Mas é importante entender que o amor de Deus revelado em Cristo, como em algum momento já declaramos, Ele por si só não é suficiente para nos fazer viver essa vida plena. E quando nós declaramos isso, nós declaramos no sentido de que a sua palavra nos diz que nós temos o seu amor, mas a vida abundante, ela só é desfrutada quando nós estamos na sua presença. Por isso Ele nos tem chamado a estar diante dEle. E a sua palavra também nos declara que quando 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, ali Ele está. Amém? Portanto, aqui nesse lugar, nessa noite, o Senhor Ele quer manifestar-se na sua vida. Amém? O Senhor Ele quer tornar real, claro, palpável na sua vida todos os seus desígnios. Mas para isso, Ele tem declarado: venha a mim. Então eu queria que você pudesse fechar os seus olhos nesse instante, que você pudesse declarar ao Senhor que sim, você deseja uma vida abundante, que você quer a sua presença. Então peça nessa hora para que o Espírito do Senhor Ele venha manifestar-se aqui nesse lugar sobre você, e que tudo aquilo que na cruz o Senhor providenciou para mim e para você venha a ser uma realidade palpável na sua vida. Peça isso ao Senhor no nome de Jesus. Senhor, nós viemos aqui por Ti, porque Tu és digno. É verdade que nada temos a Te oferecer, mas a Tua palavra nos declara que um coração contrito, um coração quebrantado, não desprezarás. Por isso, Pai, nos colocamos diante do Senhor nessa noite, com o nosso coração quebrantado diante da Tua presença, declarando, Senhor, que Tu és digno de uma vida digna do Senhor. E o desejo do nosso coração é viver para a Sua glória, é viver para o Seu louvor, é viver a Tua palavra. E ela mesma declara que se vivermos para o Senhor e para a sua glória, a sua vida em nós nos fará viver uma vida abundante. Por isso, Senhor, no nome de Jesus, traga a cada um de nós nessa noite o conhecimento que nos traz libertação, porque nós queremos viver uma vida
digna do Senhor, uma vida que glorifica, que bendiz o nome do Senhor, porque Tu és digno. Por isso, amado Espírito Santo, como já foi declarado nessa noite, Tu tens toda a liberdade nesse lugar. E a sua palavra diz que onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Por isso, vem e faz em nós aquilo que é a sua vontade. Vem e faz em nós aquilo que é o seu querer, que se cumpra em nós os desígnios do Senhor. Ilumina nossa mente para o entendimento da tua palavra. Fala, Senhor, ao nosso coração, porque nós estamos aqui para te ouvir. Nós te pedimos isso, no nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus. Você que crê, levanta um aplauso ao nome dele. Aleluia. 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 Como declaramos, ele tem uma vida abundante. E essa vida abundante em mim e em você, ela glorifica, ela exalta, ela bendiz o nome do Senhor. E a razão pela qual nós, por muitas vezes, não vivemos aquilo que o Senhor tem para nós, é porque nós desconhecemos a sua vontade. Então nós queremos compartilhar nessa noite algumas verdades acerca do nosso Senhor Jesus Cristo, que quando assimiladas e vividas na sua vida, elas lhe proporcionarão uma vida abundante. Mas entenda, uma vida abundante não é o propósito da sua existência. Uma vida abundante, ela é a consequência de você estar na sua presença. Portanto, você não vive simplesmente em busca de uma vida abundante, mas você vive na busca pela presença de Deus. E a presença de Deus, ela trará à sua vida uma vida abundante, amém? Então você precisa entender algo acerca do Senhor Jesus Cristo. E a sua palavra nos faz entender que Ele é antes de todas as coisas, aleluia. Eu convido então você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Miqueias, capítulo 5, o verso de número 2. Aqui o profeta, ele anunciava a vinda do Messias e também o seu reinado. Mas eu quero chamar a sua atenção para aquilo que ele declara acerca da natureza de Cristo. E ele declara assim: e você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar com um grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar ou ser Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aleluia. Sabe, queridos, a palavra do Senhor declara acerca do meu Cristo, do seu Cristo, do nosso Cristo, que Ele pré-existe a todas as coisas. Ele é antes de todos os tempos, desde a eternidade. A palavra declara, Ele já era. E a palavra nos faz entender que Ele vem para reinar, Ele vem para ser Senhor. E essa palavra aqui, Senhor, significa governar, significa ter domínio, exercer domínio. E a palavra nos diz que quando Ele é desde os tempos antigos, que Ele é desde a eternidade, a palavra nos declara que Ele já exercia o seu governo, o seu domínio, o seu reinado. E quando Ele vem na pessoa de Jesus e se faz carne, Ele vem então para testificar aquilo que o Senhor já vinha pré-determinado desde antes de todos os tempos, amém? Então, quando a palavra diz que Ele é Senhor, que Ele reina, que Ele governa, que Ele domina,
A palavra nos faz entender que nós temos uma direção, que há um desígnio acerca da nossa vida, que há um propósito estabelecido desde antes da fundação do mundo. E entendermos isso traz um sentido para a nossa vida. Entendermos que ao nascermos, nós nascemos com um propósito, nós nascemos para um destino. Então nós não simplesmente vivemos, mas nós somos dirigidos, nós somos governados, nós fomos colocados num tempo para um propósito, para um fim. A sua palavra diz que nós nascemos com o fim ou a finalidade da glória de Deus. E para que nós possamos viver esse fim, Ele reina, Ele governa, Ele dirige, Ele dá a direção às nossas vidas, Ele exerce domínio, amém? Portanto, você precisa entender quem é esse Jesus a quem você serve. A palavra diz que Ele é Senhor da sua vida, amém? E como vimos aqui numa outra oportunidade, a palavra diz: eu bem sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito, ou os pensamentos que penso a respeito de vós. E os pensamentos, como já declaramos, falam, sabe, das intenções, dos planos, dos propósitos de Deus. E o penso de Deus é: eu crio um ambiente, uma realidade, eu trago a existência para que você viva o meu propósito, amém? Portanto, quando a palavra diz que Ele é desde antes da eternidade, mas num tempo oportuno, que a Bíblia chama de a plenitude do tempo, Ele vem e se faz carne. A palavra está dizendo, Ele está criando o ambiente necessário para que o seu domínio, para que o seu governo, Ele tome o seu lugar na nossa vida. E é assim que nós devemos viver a nossa vida. Então entenda, nós não somos dirigidos, nós não somos governados, nós não recebemos impulsos na nossa vida pelas circunstâncias, por aquilo que nos toca, às vezes por aquilo que nos aflige, que nos maltrata, que nos faz sofrer. Mas a palavra diz: há um rei, aleluia, há um governo estabelecido ou pré-estabelecido desde antes da fundação do mundo, para que nele você possa caminhar. Então a sua palavra vai dizer: ainda que intentos possam se levantar, que maquinações malignas possam se levantar, os planos, os decretos, os desígnios de Deus, eles não podem ser frustrados, amém? Portanto, você precisa de fato crer que aquilo que Ele tem declarado acerca da sua vida é uma realidade. Portanto, viva não por aquilo que você vê, mas por aquilo que você crê, por aquilo que a sua palavra nos revela. Então a sua palavra declara, desde antes dos tempos antigos, desde os dias da eternidade, Ele já era. E planos já haviam sido estabelecidos acerca da sua vida. Aleluia. O profeta Isaías também declarou uma verdade semelhante. Isaías capítulo 9, o verso de número 6. A sua palavra vai declarar assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia.
Perceba que mais uma vez a palavra do Senhor aponta para um tempo específico, aonde o propósito, o desígnio de Deus, ele seria pleno em nossas vidas por meio do Senhor Jesus Cristo, porque um menino nos nasceu. E a Bíblia diz, e ele traz sobre os seus ombros o governo, a direção de Deus. Mas olha o que a sua palavra diz, né? Que ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, mas também Pai da eternidade. Ou seja, aquele que reina perpetuamente, sempre, desde os tempos antigos, desde os tempos mais remotos, desde os tempos eternos, ele era desde o princípio. E ele era o quê? Ele era Pai. Pai aponta destino, Pai aponta direção, Pai traz segurança, Pai traz convicção, Pai traz proteção, o Pai nos guarda. Então o Senhor nos faz entender que Ele não apenas tem um governo a exercer, mas Ele tem uma paternidade a derramar sobre cada um de nós. Ele não apenas aponta o caminho, mas Ele vai conosco. Porque é na sua presença que nós teremos uma vida abundante. Aleluia. Há um texto muito conhecido acerca dessa verdade lá no Evangelho de João, capítulo 1, o verso 1. E a sua palavra diz assim para nós: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aleluia. Queridos, como nós temos declarado, Jesus é aquele que pré-existe eternamente. Mas note que a palavra do Senhor está dizendo que Ele originou tudo que existe. Todas as coisas foram criadas nele. A sua palavra vem a declarar que nada do que foi feito se fez sem Ele. Então o texto declara para nós: antes que houvesse qualquer princípio, o Verbo era. Antes que qualquer coisa fosse criada, Ele era. E a Bíblia diz, olha, o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, ou seja, Deus era o Verbo. Amém? Agora observe o que diz o verso 14 desse mesmo capítulo. Ele diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Aleluia. Sabe, amados, a palavra de Deus está dizendo que antes que houvesse qualquer princípio, Ele era. Ele pré-existia todas as coisas foram criadas por meio dEle, assim diz a palavra do Senhor. Mas no momento particular da história, que a Bíblia chama de a plenitude do tempo, a Bíblia vai dizer assim, olha, o Verbo se fez carne, ou seja, Ele tornou-se aquilo que Ele não era antes. Ele assume um plano físico. E o que é tão importante nós entendermos aqui é que o Eterno, Ele encarna para trazer a vida de Deus para nós. Algo que havia sido perdido por consequência do pecado. E a Bíblia diz que aquele que comete pecado, ele não somente é escravo do pecado, mas ele é morto pelo pecado, porque a alma que pecar, essa morrerá. Então aquele que existe desde antes de todas as coisas, ele então agora se faz carne, ele assume uma realidade que ainda não era uma realidade, para que então a realidade dos céus passe a ser a realidade da sua vida. Aleluia. Então a Bíblia diz que Ele veio para aniquilar, para destruir, para desfazer as obras do diabo, sejam elas quais forem e as maneiras como elas possam se aplicar à sua vida. A Bíblia diz, Ele se fez carne. A vida de Deus, ela toma forma humana, para que então a forma humana possa tomar a forma de Deus. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que Ele se fez carne.
Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Observemos mais essa verdade acerca dessa preexistência do Senhor. Filipenses capítulo 2, os versos 6 a 8, a palavra do Senhor diz assim: Ele, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos, e foi reconhecido em figura humana, e se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Aleluia, aleluia. Sabe, queridos, quando a Bíblia vai dizer para nós que Jesus ele toma a forma humana, ele está dizendo, ela está declarando para nós que então ele possibilita, ele traz a possibilidade de que a forma divina ela venha tomar a forma humana. E a intenção de Deus é uma só, que nós possamos viver o propósito pré-estabelecido desde antes de todas as coisas, que é vivermos para a sua glória. Entenda, toda vida vivida fora do propósito de Deus, ela é uma vida imperfeita, e é uma vida que trará sobre si toda forma de roubo, de morte, de destruição. E o Senhor então, entendendo isso, a Bíblia diz que Ele, mesmo sendo Deus, Ele não tem por usurpação ser igual a Deus, mas Ele esvazia-se, Ele humilha-se, Ele então toma a forma dos homens, dizendo, agora é possível que os homens tomem de novo a forma de Deus. Então Ele veio com essa finalidade, Ele veio com esse fim. Quando cremos, a sua palavra diz, todas as coisas são feitas novas. A palavra diz, querido, que nós nos tornamos nova criatura para uma nova realidade, amém? Essa é a vontade de Deus, e é essa vontade que nós precisamos viver. Observe João capítulo 8. O verso de número 58. A palavra do Senhor diz assim: e Jesus respondeu: em verdade lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Sabe, queridos, essa é uma referência clara ao eu sou, declarado pelo Senhor a Moisés. Então o Senhor, Ele está nos fazendo entender aqui que Ele e Deus são a mesma pessoa. Mas eu queria que você pudesse entender algo ainda comigo nessa expressão, porque a palavra, assim como ela é empregada aqui, ela traz a ideia de um decreto. Então o que é que o Senhor está declarando para nós? Essa expressão, ela está relacionada à ideia de cortar ou de estabelecer um pacto. Portanto, o texto está declarando para nós um decreto, um pacto está sendo estabelecido desde a eternidade. E eu vim para testificar, para selar, para consumar aquilo que desde antes de todas as coisas já havia sido predito, estabelecido, decretado pelo Senhor. O Senhor, portanto, Ele vem para dizer assim, olha, os planos de Deus a seu respeito, eles são imutáveis. Os planos de Deus a seu respeito, eles não mudam. E no que diz respeito à parte de Deus, eles não podem ser frustrados. Ou seja, o Senhor jamais removerá da minha vida e da sua vida aquilo que Ele estabeleceu para mim e para você. Portanto, os intentos de Deus continuam valendo para a sua vida, amém? Aquilo que Ele declarou ao seu respeito continua sendo uma realidade.
Agora entenda, a palavra vai declarar que quando Ele vem e Ele se faz carne, a Bíblia diz, e nós vimos aqui nessa noite, Ele vem para reinar, Ele vem para governar, Ele vem para dar um destino. Então todos aqueles que entendem essa realidade e alinham o seu coração a esse governo, a esse reinado, eles então vão desfrutar daquilo que Deus em Cristo veio para selar acerca da nossa vida. Aleluia. Jesus é o verbo que se fez carne para tornar o decreto de Deus uma realidade. Então a realidade dos céus, ela encarna em Jesus para mudar a realidade de uma humanidade caída. Então entenda que tudo aquilo que é vivido fora do propósito de Deus e que traz toda sorte de mazelas de um mundo caído, não é propósito de Deus para a sua vida, mas Ele quer restaurar todas as coisas. E a sua palavra nos diz que o conhecimento dessa verdade, ela nos colocará diante de uma realidade de liberdade. Então você é chamado para viver uma vida de plena liberdade, amém? Então entenda uma coisa muito preciosa, queridos, olha, não importa tanto aquilo que fizeram com você, mas aquilo que você faz com aquilo que fizeram a seu respeito. Porque quando você entende a realidade de que Ele veio para selar aquilo que foi predito desde a eternidade, e desde a eternidade a sua palavra declara que você veio para a glória e o louvor do seu nome, e você então entende isso, você passa a viver uma nova realidade nele. Seja qual for o mal que você possa ter experimentado ou estar experimentando, eu sou, assim diz o Senhor. A Bíblia diz, olha, antes que Abraão existisse. Sabe quem é Abraão? Abraão é aquele no qual o Senhor chama e estabelece uma aliança, estabelece um pacto. E o Senhor está dizendo, olha, antes de um pacto ser estabelecido com Abraão, um decreto a seu respeito já havia sido dado. E ele declara então, eu sou aquele que vem para selar aquilo que já havia sido declarado, amém? Então entenda algo muito precioso, conforme nós temos observado aqui na sua palavra, Ele pré-existe. Quando a Bíblia diz que Ele pré-existe a todas as coisas criadas, a Bíblia também declara que Ele pré-existe a todos os eventos que possam ter machucado, maltratado a sua vida. Ou seja, tudo aquilo que Ele declarou a seu respeito veio antes de tudo que possa lhe ter ferido. E ainda que algo possa ter lhe machucado, Ele diz, eu sou. Ele vem para selar uma realidade pré-estabelecida. Sabe o que é que nós entendemos aqui, queridos? É que se nós de fato alinharmos o nosso coração à sua palavra revelada, nós teremos vida abundante, amém? E é preciso entender, olha, que vida abundante nada tem a ver com uma vida vivida ao nosso bel prazer. Mas uma vida abundante, ela tem a ver com uma vida na presença, vivida para um propósito. Então Deus lhe chamou para estar diante dEle, viver por Ele, para Ele e viver o propósito que Ele tem para a sua vida. Mas quando nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo, aquele que era antes de todas as coisas e aquele por meio do qual todas as coisas vieram a ser feitas, a sua palavra nos declara que nós também podemos enxergar essa realidade em três aspectos. E o primeiro deles é pelas suas obras. Abra a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, verso 16.
Colossenses capítulo 1, o verso 16, a palavra do Senhor diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele, para ele. Aleluia! Queridos, Jesus é o fundamento de todas as coisas criadas. A palavra está nos fazendo entender, olha, é a partir dele ou nele que todas as coisas foram feitas, amém? Agora note que a palavra do Senhor vai declarar que todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, principados e potestades, tudo foi feito nele e por meio dele e para ele. Portanto, quando nós observamos aqui essa palavra, ela aponta para a realidade de uma regeneração e de uma renovação de todas as coisas. O Senhor Jesus Cristo, Ele é aquele por meio do qual tudo foi feito. E Ele é aquele por meio do qual, o seu sacrifício na cruz, Ele tudo refez. Aleluia. Então, como é que você pode entender essa realidade na sua vida? Aplicando-a de forma que você possa desfrutar de uma vida abundante que Ele veio trazer para você. A Bíblia vai dizer para nós que quando Ele contempla toda a sua obra criada, a palavra diz: eis que tudo era bom. Mas a palavra também nos vai trazer ao conhecimento de que o pecado, ele encontra o seu lugar no homem, ele adentra no mundo, e aquilo que era bom, então é manchado pelo pecado. Mas a palavra de Deus vai dizer que Jesus, quando vem, se faz carne e assume o meu lugar e o seu lugar naquela cruz, ele então agora refaz todas as coisas, ele regenera todas as coisas, ele renova todas as coisas, amém? Ou seja, aquilo que lá no passado, por meio de Adão, quando a Bíblia diz que o pecado por um homem entra no mundo, e o pecado traz a morte, e essa morte alcança a todos nós, mas também pelo novo Adão, declara a palavra do Senhor, ele vem e ele traz a vida de Deus, renovando todas as coisas, amém? É por isso que a sua palavra vai dizer: aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. É por isso que a sua palavra vai dizer que Cristo em nós é a esperança da glória. Então entenda, ainda não é o fim. Seja qual for a circunstância que você possa estar vivendo, ainda não é o fim, assim diz o Senhor, porque Ele é poderoso para refazer, para renovar, para restaurar todas as coisas por meio do seu sangue. Agora a sua palavra diz que é preciso crer que Ele é, e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Então o Senhor Jesus, Ele não apenas cria, mas Ele refaz todas as coisas, aleluia. Olha o que a palavra vai dizer em Efésios capítulo 2, o verso de número 10. A Bíblia diz assim, olha: nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Agora observe o capítulo 4, o verso de número 24, a palavra do Senhor diz assim: e a se revestir da nova natureza criada em Deus, em justiça e retidão procedentes de toda a verdade. Aleluia. Então, queridos, o Senhor está dizendo que nós precisamos nos revestir da nova natureza, operada, criada, regenerada, refeita por meio de Cristo na cruz.
É por isso que nós podemos crer na sua palavra quando ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e tenham uma vida abundante, uma vida gloriosa. Quando nós nos revestimos da nova natureza que ele assim operou na cruz do Calvário, a sua palavra diz: essa natureza foi criada segundo Deus, segundo a vontade de Deus, em justiça, em retidão, e ela procede de verdade. Portanto, creia, todas as coisas podem ser refeitas, todas as coisas podem ser regeneradas, podem ser renovadas, porque na cruz ele tudo refez. Aleluia! Então, pela sua obra criada, nós podemos perceber, e não somente perceber, mas experimentar aquilo que ele veio trazer à nossa vida, uma vida abundante, amém? Então Cristo, ele era antes de todas as coisas, e pelas suas obras ele vem testificar que ele preexistia, e então ele vem para trazer a realidade dos céus para a nossa realidade, para mudar a nossa realidade. Mas a sua palavra também vai declarar que essa obra, ela também é provada pelas suas aparições. E aqui eu quero trazer uma verdade muito gloriosa para que você possa entender nessa noite. Eu quero ler com você 2 textos. O primeiro deles está em Êxodo capítulo 3. Abra sua Bíblia. Êxodo 3. Êxodo capítulo 3, dos versos 2 a 4. A palavra do Senhor diz assim, esse é um texto muito conhecido. Vamos ler a partir do verso 1 até o verso 4. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor, diga comigo, o anjo do Senhor, lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, ela não se consumia. Então ele disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Aleluia. Agora abra sua Bíblia em Êxodo 23. Os versos 20 a 23. A palavra do Senhor diz assim, Êxodo 23. A partir do verso 20: eis que eu envio um anjo adiante de você, para que os guarde pelo caminho e os leve ao lugar que eu tenho preparado. Deem atenção a ele e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, porque não perdoará a transgressão de vocês, pois nele está o meu nome. Mas se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que eu ordeno, então serei inimigo dos que são inimigos de vocês e adversário dos que são adversário de vocês, porque o meu anjo irá adiante de vocês e os levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, e eu os destruirei. Aleluia. Meus amados irmãos, nesses textos, as evidências das aparições do anjo do Senhor são, na verdade, aparições pré-encarnadas do Cristo, o Filho de Deus. Eu quero que você observe essa realidade comigo. Sabe, olha, sobre o anjo do Senhor nesses textos, note, são ditas coisas que vão além da categoria dos anjos e que são aplicáveis somente ao Senhor Jesus Cristo. Em Gênesis 16:13, quando Agar, a concubina de Abraão, ela está no deserto com o seu filho, desistindo da própria vida, porque fora colocada por Sarai para fora do ambiente de habitação
de Abraão e de todos aqueles que com eles estavam. A Bíblia diz que quando o anjo do Senhor aparece a ela o chama pelo nome de Deus. Ela declara: o Todo-Poderoso me vê, os olhos do Todo-Poderoso estão sobre mim. Então perceba, quando o anjo do Senhor aparece aqui a Moisés no meio da sarça ardente, o texto, a palavra de Deus declara que o próprio anjo e Moisés afirmam que esse anjo, ele é Deus. Então note, em Êxodo 23 está escrito sobre o anjo do Senhor que ele tem o poder para perdoar pecados. E quem é aquele que tem poder para perdoar pecados, senão o próprio Deus? A Bíblia diz nesse texto que ele tem em si o nome de Deus, e a sua palavra nos faz entender que a nenhum outro ele dá do seu nome, senão a ele mesmo. Então olha, a Bíblia vai dizer para nós lá em Êxodo 33, 20, que ninguém pode ver a Deus e viver. Você lembra quando o Senhor declara isso para Moisés? Ninguém poderá ver a minha face e continuar a viver. Agora note, a Bíblia também declara que o Filho de Deus, em quem habita corporalmente toda a plenitude de Deus, este o fez conhecer. Aleluia! Portanto, a palavra de Deus está declarando que esses homens tiveram a experiência de ver a glória de Deus e não pereceram, porque ali era uma pré-encarnação do próprio Cristo, aquele que estava por vir para trazer, para selar o decreto de Deus sobre a nossa vida. Aleluia! Então, queridos, são aparições do Cristo pré-encarnado, declara a palavra do Senhor. Então note, a sua vinda, ela é para a vida e não para a morte. E o que é que nós entendemos aqui? Que aquele que era, aquele por meio do qual todas as coisas foram criadas, ele é aquele que vem sustentando todas as coisas no decorrer de toda a história, para por fim se fazer carne em Jesus Cristo, para ir àquela cruz e assumir o meu lugar e o seu lugar, para selar o decreto de Deus acerca da sua vida e da minha vida. E ele declarou: eu vim para que você tenha vida, amém? Agora você precisa entender isso, não apenas a partir de uma consciência, mas você precisa entender isso a partir de uma verdade que ele toma. E quando é que de fato eu testifico que essa verdade ela me toma? É quando essa verdade se torna absoluta na minha vida. E quando é que essa verdade ela se torna absoluta na minha vida? Quando toda circunstância ela me diz não, mas ela me diz sim, porque eu vivo por aquilo que creio. A palavra diz: criei, por isso falei. Portanto, eu creio naquilo que aquele que era e que veio ao longo do tempo, tornando a realidade de Deus conhecida. Ele veio para trazer você uma vida abundante, amém? Então você precisa crer nessa verdade. Creia, porque a palavra diz: se creres, verás a glória de Deus. Verás a glória de Deus onde quer que fores, porque ele diz: o meu anjo irá adiante de vós. Aleluia. Nós vamos ter oportunidade de estudar sobre os nomes de Jesus, como falamos aqui sobre os nomes de Deus. E um dos seus nomes declarados na sua palavra é Emanuel. Ele é Deus conosco. Ele é Deus que não nos deixa, Ele é Deus que não nos desampara, Ele é Deus que está sempre presente na nossa vida, amém? E diante dessa verdade eu quero compartilhar ainda com você que essa sua preexistência, ela também pode ser compreendida e vivida a partir dos seus nomes. E eu quero compartilhar aqui apenas 3 realidades. A primeira delas, a Bíblia diz que em João 1, que o verbo de Deus, ou o Logos, se fez carne. O Logos é aquele que existe antes de todas as coisas.
Então, mais uma vez, creia. A palavra de Deus diz: Ele preexiste, Ele era antes de todas as coisas. Mas a palavra de Deus também vai declarar, e esse é o segundo nome que nós queremos compartilhar com você, que Ele é o Filho de Deus. Aleluia. A Bíblia vai declarar para nós que, por ocasião do seu batismo, a Bíblia diz que está ali João Batista para batizá-lo. E a Bíblia diz então que o Espírito de Deus, ele vem na forma corpórea de uma pomba e desce sobre ele, e uma voz dos céus, a voz de Deus declara: este é o meu Filho amado. Este é o Filho em quem eu me comprazo, em quem eu me regozijo, aquele que me traz alegria. O Senhor está declarando: Ele é aquele que pré-existe e agora Ele toma forma humana para estabelecer, para selar, para cumprir tudo aquilo que eu declarei acerca da sua vida. Então entenda, você não é aquilo que dizem a respeito de você, você não é aquilo que as circunstâncias querem fazer você acreditar que você é, mas você é aquilo que Deus designou para você ser. Você é a glória de Deus, você é feitura de Deus, criado à sua imagem e à sua semelhança para o seu louvor. Portanto, viva uma vida que condiga essa verdade, viva uma vida digna do Senhor. Ele é digno da sua santidade, Ele é digno da sua consagração, Ele é digno de que você viva uma vida verdadeira, porque para esse propósito Ele enviou o seu Filho. Então Ele é o Filho de Deus, e o Filho de Deus alegra o coração do Pai. E sabe, a sua palavra vai dizer assim para nós: Ele veio para o que era seu, Ele veio para aquilo que Ele mesmo criou, e os seus não receberam, o seu povo não recebeu, mas aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia! Portanto, a verdade aqui é que o Senhor está declarando: assim como Ele é o meu Filho amado, eu vos tenho chamado como filhos amados. Em vocês eu também quero me alegrar, em vocês eu também quero me regozijar, em vocês eu também quero ter alegria. Portanto, há um propósito. A mulher samaritana, ela olha para o Senhor Jesus naquele encontro do poço e ela diz: vocês dizem que em Jerusalém se deve adorar, os nossos pais dizem que aqui nos montes se devem adorar. E ela está clara: então aonde nós devemos adorar? Jesus diz assim para ela: de fato a salvação vem dos judeus. Ele fala a respeito dele. Vocês adoram o que vocês não conhecem, nós adoramos aquilo que conhecemos. O Senhor olha para aquela mulher, o Senhor ama aquela mulher e diz: ei, é no seu espírito, é numa nova realidade, é numa nova criação que o Senhor Ele quer então restabelecer a realidade dos céus, e ali para que você possa viver uma vida abundante. O Senhor tem chamado a você e a mim para uma nova realidade. A sua palavra declara que Ele é o Yahvé. E essa expressão ela pode ser compreendida como: eu sou aquele que sou. Eu sou aquele que tudo traz à existência. Aleluia. Sabe, queridos, nada, absolutamente nada, pode surpreender aquele que preexiste. Às vezes, acontecimentos em nossas vidas, dentro da história, nos marcam. Mas a sua palavra declara que aquele que pré-existe e conhece todas as coisas e pré-ordenou todas as coisas,
Ele tem governo. Ele tem domínio. Ele tem um reinado. Ele é Pai da eternidade. Ou seja, Ele é aquele que perpetuamente, que sempre, desde os tempos mais antigos, Ele já estava com você. Então, Ele se fez carne. Sabe o que o Senhor fala também ao meu coração nesse momento? É que assim como Ele encarna em Jesus, Ele quer tomar um lugar em você. Ele quer tomar um lugar na sua vida. Para que assim como a glória do unigênito do Pai foi visto em Jesus, a glória de Deus, ela também possa ser vista na sua vida, amém? Então o Senhor, aquele que pré-existe, Ele tem uma vida plena para você, amém? Ele tem uma vida cheia da sua glória para você. E nessa noite, assim como a sua palavra declara que Ele é aquele que não apenas cria, mas Ele é aquele que tudo refaz. Ele quer refazer, fazer coisas novas na sua vida hoje. Basta tão somente você crer que Ele é Deus. Há uma palavra do Senhor que declara assim: quando você pedir algo, creia que você já recebeu. Então, eu não vejo para crer, mas porque creio, eu vejo. E assim é a vida de Deus, a vida que Ele quer tornar uma realidade na sua vida hoje, amém? Então, em nome de Jesus, eu quero convidar você a ficar de pé agora, e nós queremos declarar essa verdade.